Vai lá para a carta de Paulo a Tito, uma chamada carta pastoral, que na quarta-feira passada nós conversamos a respeito dessa abordagem. Posso fazer um retrospecto daquilo que foi tratado com os irmãos na última quarta-feira, a maneira como essa carta é conhecida, na verdade, como sendo uma carta pastoral, mas que alguns comentaristas bíblicos questionam sobre esse título de ser carta pastoral, visto que nem Timóteo e nem Tito, e muito menos Filemon, eram pastores propriamente... Pois não? Espera. Não. Eram pastores propriamente dito, mas que líderes que Paulo havia designado para dar continuidade ao trabalho. Paulo havia passado por essas cidades, inclusive alguns até começam a imaginar em que momento Paulo passou em Creta, para que pudesse ali plantar uma semente, mas alguns comentaristas bíblicos trabalham com a ideia de que esses cretenses, os moradores de Creta, estivessem ali no dia de Pentecostes e foram impactados pela palavra de Pedro, dentro da ousadia dos apóstolos, naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e eles voltaram para Creta, encorajados e motivados a continuar com esse evangelho. E aí Paulo passa em Creta e ali deixa Tito com a responsabilidade de dar continuidade. Mas a gente percebe que a mesma necessidade de Creta, da igreja de Creta, é a mesma necessidade da igreja em Éfeso, a quem Paulo designou Timóteo. E a gente vai perceber, irmãos, que essa mesma necessidade apresentada por essas duas comunidades de fé também são as necessidades hoje. Pleno século XXI, 2000 anos depois, a igreja continua carecendo de alguns valores, principalmente nos obreiros, naquilo que são reconhecidos como pastores, como bispos, como presbíteros, como líderes das igrejas. E a gente percebe claramente que algumas comunidades têm preferido, ou têm vivenciado, não preferido, mas experimentado, dessas condutas contrárias àquilo que a palavra do Senhor orienta. E é impressionante como muitas vezes o profeta Ezequiel, principalmente o capítulo 34, bate pesado com relação aos pastores que desviam, que distorcem a missão que lhes foi confiada. Pedro também fala exatamente desses pastores que, ao invés de conduzir suas ovelhas com sabedoria, com ensino, com exemplo, maltratam, exortam, batem e muitas vezes trazem exemplos negativos para essas ovelhas. Mas vamos ao texto. Tito, capítulo 1, nós lemos até o versículo 4 e hoje nós vamos conversar a respeito do versículo 5 até o versículo 9. Tito 1, de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o constituí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de submissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo... Os irmãos percebem que ele começa falando presbítero, no versículo 6, é necessário que o presbítero, mas aí no versículo 7 ele diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, muda o título, mas a função é a mesma, o papel é o mesmo. A gente vai perceber claramente que são títulos distintos, mas para uma mesma missão, para o mesmo ministério, para ser encarregado. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucros desonestos. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro e amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então é interessante como Paulo trabalha com maneira muito, muito pontuada a respeito dessa missão que foi confiada aos pastores, aos líderes. Mas eu queria deixar duas coisas primeiro destacadas aqui. Aquilo que falei no primeiro momento, quando estivemos juntos, na quarta-feira passada, que além da carta a Timóteo, as duas cartas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, a carta de Tito e a carta de Filemon são identificadas na Bíblia como chamadas cartas pastorais, porque também tem cartas às igrejas. A igreja em Roma, a igreja em Coríntio, a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, na Galácia.
e as mais diversas cartas que Paulo escreve às comunidades de fé. E essas 3 cartas, Paulo se dedica a escrever a esses 3 homens, cada um com uma missão específica. Timóteo e Tito com a responsabilidade de cuidar a igreja em Éfeso e a igreja em Creta, respectivamente, e Filemon, uma carta pessoal que Paulo trabalha exatamente dentro do aspecto da fuga de um escravo de propriedade de Filemon, chamado Onésimo, e Paulo se dedica mais a tratar na volta desse homem, que se converte ao cristianismo quando é preso e convive com Paulo ali em Roma, e Paulo está mandando ele de volta, dizendo, olha, ele conheceu a Jesus quando esteve comigo, então eu espero que você possa tratá-lo, e se por acaso alguma coisa que ele fez de errado, alguma despesa que ele venha ter dado a você, coloque isso na minha conta, pela maneira como você também me deve, pela maneira como o evangelho chegou até a sua vida por causa da minha vida. Falei também sobre uma citação que o pastor Martin Luther King faz a respeito dessa carta, a carta a Tito. Ele diz que ele escreveu que é uma breve carta, mas que contém uma doutrina cristã por excelência e está redigida de uma forma tão magistral que contém tudo o que você precisa de conhecimento e da vida cristã. Então, o pastor Martin Luther King fala exatamente dessa grandeza, ainda apenas com 4 capítulos, mas fala de toda essa grandeza dessa carta de Paulo a Tito. Primeira coisa que eu preciso destacar para os irmãos, dentro daquilo que foi lido, dos versos 5 a 9, a Igreja de Jesus Cristo precisa ser uma comunidade de responsabilidade e de responsáveis. Ou seja, não só com a missão de, mas com pessoas capacitadas para tal. Nós, pastores, precisamos ter muito cuidado para que a gente não venha criar a ideia de que a igreja é o pastor, de que o líder é a igreja. Não. A igreja tem líderes nas mais diversas áreas. E nós, como pastores, precisamos aprender a delegar. Delegar no sentido de entregar a irmãos, cada um deles dentro da área que foram capacitados por Deus. É interessante que a gente percebe claramente isso na vida de Tito, quando Paulo exorta Tito, dentro de 2 aspectos. No primeiro verso, quando ele diz, a razão de ter deixado em Creta, primeiro, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Coloque a casa de Deus em ordem. Paulo deixa bem claro que uma das razões por Paulo ter deixado Tito em Creta, foi para que ele colocasse em ordem. Interessante que no grego essa palavra pusesse em ordem é epidiotorse. Epidiotorse. É como se fosse colocar em linha reta, mas que é um termo usado na ortopedia. É consertar um membro do corpo que quebrou, é endireitar um membro do corpo que está fora do lugar. É uma palavra no grego que fala exatamente dessa necessidade de colocar o osso no lugar, colocar o osso na posição correta, um trabalho voltado para a medicina ortopédica. Então, Tito precisava mais do que nunca identificar que existiam algumas necessidades que ele precisava tratar pessoalmente. Paulo disse, olha, isso é responsabilidade sua, que quando eu sair daí, deixei você com essa incumbência, para que você possa colocar em ordem a casa do Senhor. Nós temos aprendido, irmãos, durante todo esse tempo, que Deus nos escolheu, e eu tenho dito isso a Deus durante todo esse tempo de pandemia, dentro daquilo que foi a oração do Nick, que Deus nos escolheu a vocês, escolheu a mim também, para esse tempo. Eu não poderia estar junto com os irmãos nesse tempo de pandemia. Os irmãos poderiam estar sendo pastoreados por um outro pastor. Mas é tão bom saber que Deus nos escolheu para lidar durante todo esse tempo, os irmãos comigo e eu com os irmãos, dentro dessas circunstâncias que nós temos vivenciado. Não que se fosse outro seria diferente, não, porque nós estamos debaixo de uma mesma direção, sobre uma mesma condução, que é o nosso Deus, e não podemos entender que Deus faria diferente caso fosse um outro pastor. Alguém que não estivesse de acordo com, ou alguém que estivesse, perdão, dentro daquilo que foi o desejo do coração de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou responder, e os irmãos vão responder diante de Deus. Eu, como líder, como presbítero, como pastor, como bispo, independente do título que possa ser dado, vou responder pelo Senhor por aquilo que eu tenho feito ou por aquilo que eu não tenha feito diante da missão que me foi confiada. E eu me vejo, hoje, digo isso com muita sinceridade, com muita transparência, me vendo na condição de Tito. Os irmãos sabem, eu não preciso entrar em detalhes, da condição em que a nossa igreja estava aí
posso dizer até que ainda está com um progresso excelente, fruto da ação do Espírito Santo, diante daquilo que nós vivenciamos há 2 anos atrás. Como nós retomamos o trabalho, apesar de muitos desmotivados, muitos afastados, muitos dispersos, outros que não desejavam mais voltar e não voltaram ainda, ou não voltaram. E é tão bom saber que Deus nos escolheu, não por nós, não por mim. Digo isso com muita propriedade, com muito cuidado, para que eu não possa me envaidecer disso, não. Se não fosse o Luiz Carlos, estaria o José, o Antônio, o Pedro, contanto que fosse um Tito que colocasse a casa do Senhor em ordem. Então, a primeira coisa que eu me vejo nessa condição de Tito é que Deus me separou para estar nesse tempo junto com os irmãos e entender, acima de tudo, que eu não conseguiria fazer nada se o Senhor não estivesse ao meu lado e se os irmãos não estivessem comigo nessa caminhada. E muitas vezes foi aquilo que eu disse, pedi a Cláudia, para que Cláudia pudesse se dedicar em orar, que a gente não começasse a olhar para os lados e começar a olhar para quem não foi, para quem faltou, para quem está ausente, e logo, logo nós estaríamos relacionados entre eles. Por quê? Porque não vai ninguém, tem 4 pessoas, tem 5 pessoas, tem 6 pessoas no culto virtual, e isso tem causado uma desmotivação, e a gente começa a ser motivado não por Deus, mas pelas coisas, pelas circunstâncias. E digo isso com muita gratidão ao meu Deus por ter escolhido vocês e mais um grupo maior ainda que está conosco, conduzindo esse rebanho. Eu sozinho não posso fazer nada e eu louvo a Deus porque os irmãos têm sido parceiros nessa caminhada. Nesses 2 anos, quase 2 anos que o Senhor tem nos dado, os irmãos têm sido parceiros em oração, em ações, em compromissos, em consertar as necessidades na casa de Deus, os serviços que são realizados na casa do Senhor. Deus tem levantado gente como o Nick, que tem capacitado para realizar a obra, gente que tem sido instrumento de Deus para orar pela minha vida, pela minha família. Ou seja, eu sozinho não poderia fazer nada. Então, a primeira coisa que Paulo diz a Tito, eu me vejo na condição de Tito. Coloque a casa de Deus em ordem. Está em desordem, está havendo uma dificuldade, uma divisão. Então, você foi colocado para cumprir essa missão e você não vai responder pelo que aconteceu. Nem você vai responder depois que você foi embora. Mas você vai responder diante de Deus por aquilo que você fez ou deixou de fazer nesse tempo que esteve à frente dessa comunidade. Então, digo aos irmãos que me vejo muitas vezes na situação de Tito, tendo essa responsabilidade diante de Deus, primeiramente, e dos irmãos. Mas louvo a Deus porque os irmãos têm sido parceiros, têm sido companheiros nessa jornada. E ai de mim se não fossem os irmãos. A segunda coisa que eu preciso entender, dentro dessa palavra de Paulo a Tito, é que ele precisava deixar uma liderança comprometida. Entender que o tempo de Tito ali era um tempo breve. Não sei exatamente quanto tempo ele permaneceu à frente da igreja em Creta, mas que Paulo disse, olha, logo, logo você vai sair daí, e se você não preparar ninguém, logo, logo essa igreja vai vivenciar dias difíceis, porque você só pensou em si, só pensou no seu tempo, e não pensou em alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho que vai ser realizado nessa cidade. E é exatamente isso que Paulo diz no versículo 5, a parte B, ele diz, a primeira parte diz assim, a razão de ter deixado em Creta foi para que você, e aí a segunda parte diz, constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então existia uma orientação pessoal do apóstolo Paulo quanto a esse tratamento, quanto a esse procedimento. Não pense apenas em si, mas pense quando você for embora, que você possa deixar gente capacitada, gente preparada, gente comprometida, gente que realmente pegue no arado e faça a obra do Senhor. Confesso aos irmãos que essa tem sido um dos grandes desafios para os pastores. Preparar gente, capacitar gente. Entender que igreja é uma corrida de bastão, passar o bastão para alguém. Logo, logo nós vamos passar o bastão para alguém. E eu preciso deixar a igreja com líderes, como hoje nós temos muitos, mas com pessoas comprometidas, porque se o pastor faltar, se o pastor não vier, com certeza Deus vai levantar alguém que vai pregar, que vai evangelizar, que vai orar, que vai dirigir o culto de oração. Já disse aos irmãos que quando comecei no seminário, depois do primeiro semestre, do segundo semestre, na verdade, eu comecei no seminário, já era da igreja desde nascido, mas aí fui separado para o seminário e no segundo semestre, o pastor da época, o pastor José Guedes, disse, olha, você vai dirigir uma congregação. E para mim foi um grande desafio, porque eu, com 6 meses de seminarista, fui separado para dirigir uma congregação. Então, os cultos de quarta-feira eu não podia participar, porque nesse dia eu estava no seminário.
Mas durante os finais de semana eu comecei a treinar pessoas para dirigir o culto, pessoas para trazer uma breve reflexão, porque eu tive uma dificuldade muito grande. No domingo, eu preparei as pessoas para a quarta-feira seguinte, que eu estaria ausente, porque eu estaria no seminário. E quando no domingo seguinte, procurei saber dos irmãos como tinha sido o culto, e alguns disseram, pastor, olha, não teve culto, não. Não teve culto. Não, mas não veio ninguém. Não, veio até um grupo expressivo, mas não teve culto. Mas por que não teve culto? Faltou energia. Aí comecei a imaginar o que havia acontecido. Ele disse, não, porque o senhor não veio. E a gente olhou um para o outro e disse, cadê o pastor? O dirigente, na verdade, não era pastor. Cadê o dirigente? E aí eu perguntei, vocês não cantaram hino? Vocês não leram a palavra? Vocês não oraram? Não. Apenas um olhou para o outro e disse, o dirigente não veio e vamos embora. Ou seja, entender que eu também sou responsável, que nós somos responsáveis em capacitar pessoas. Pessoas estão chegando à nossa igreja agora, gente comprometida, gente que realmente possa dar continuidade ao trabalho na nossa ausência ou quando nós não estivermos mais junto aos irmãos. Então, Paulo disse a Tito, não faça tudo sozinho, mas ensine os irmãos, aos irmãos comprometidos, o privilégio de servir ao Senhor. Muitas vezes a gente frustra os irmãos de poder servir, de poder ministrar a palavra, porque a gente imagina que ninguém é capaz, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, delegue, entregue, confie. Agora, pessoas comprometidas. Aprenda a constituir e a dividir as responsabilidades com líderes. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, por isso que as cartas são muito parecidas, porque o contexto em que eles se encontravam também são parecidos. Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versos 1 e 2, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes também de ensinar a outros. Ou seja, dê continuidade a isso, ensinando isso às pessoas, aos líderes, e eles possam ensinar. Algum tempo atrás eu li um livro que dizia, a Bíblia que tinha como título até de um escritor cristão, que dizia a Bíblia que Jesus lia. Ele traz dentro da abordagem alguns aspectos da Bíblia e ele vai abordar a questão de Deuteronômio, na experiência de Moisés, quando dirigindo mais de 1 milhão, já no final da caminhada, já no final, chegando no Canaã, quando ele tinha que dirigir quase 1 milhão de hebreus sendo conduzidos por ele, e ele dizia que provavelmente ele começou a delegar isso a alguns. No início da caminhada, na jornada, o Jetro, o seu sogro, encontra Moisés julgando o povo. Começava de manhã cedo e ia até a noite, e Moisés fazia isso sozinho. E Jetro disse, olha, você não vai aguentar muito tempo, não. Você não vai aguentar, não. Delegue isso a alguém. Separe homens para cuidar de 100 hebreus, outros para cuidar de 50, e só receba só aqueles que não, os casos mais graves, que os líderes não puderam resolver. Essa continua sendo a nossa dificuldade. Nós queremos estar à frente de todos os ministérios e a gente precisa aprender a delegar, a confiar e a cobrar também dos irmãos que foram separados para essa missão. Então, o tempo passou, irmãos, e precisamos entender que todos nós somos responsáveis. Mas a gente não pode esquecer que Deus não pode separar qualquer um e de qualquer jeito. Precisamos ter um pregador que pregue, sim, mas que sirva a sua vida como próprio exemplo. Mais do que o conhecimento dele a respeito da palavra, a sua vida seja exemplo. E eu louvo a Deus por aqueles que Deus tem levantado para realizarem, ou para pregarem, para usar da palavra ali em Arapiraca, ou através dos cultos virtuais. Lembro do meu pastor, o pastor José Guedes, que ele era muito criterioso quanto a quem iria pregar, quem iria usar o púlpito. Porque não é o nome do pregador que vai ficar, é o nome da igreja. Olha, eu participei de um culto nessa igreja, meu Deus do céu, o pastor pregou, e aí naquele momento as pessoas não estão levando em conta se é o pastor da igreja, se é uma pessoa preparada, mas por aquilo que aquela pessoa falou, as heresias que ela possa ter falado. Nós precisamos de levitas, pessoas que cantem, pessoas que toquem, mas que louvem com as suas próprias vidas, não apenas com seus lábios, com os dons, que seja um artista. Não, nós queremos gente que, ainda que não saiba tocar todas as canções ou cantar de maneira entoada, mas que tenha vida, que tenha exemplo. Então, a primeira coisa que Paulo diz a Tito é: separe, capacite, treine, delegue, confie às pessoas a missão de conduzir o rebanho do Senhor. Mas é interessante que na segunda parte ele começa a dizer assim, versículo 6, é preciso que o presbítero precisamos ser exemplos diante dos nossos liderados.
Um obreiro, um dirigente, um pastor, um presbítero, um bispo, seja lá qual for o título, não pode ser um mau exemplo. Mas ele diz, olha, é importante, é necessário, é imprescindível que o presbítero seja irrepreensível. E é interessante que os irmãos vão perceber, principalmente no Novo Testamento, 3 títulos para a mesma função. A gente vai perceber que muitos são chamados de presbíteros, outros são chamados de pastores, outros são chamados de bispos, mas são os mesmos ofícios, mas com 3 diferentes títulos. Descrevem o mesmo aspecto, mas 3 diferentes títulos que são dados. Primeira coisa é presbítero. E a gente vai perceber claramente que algumas vezes Paulo usa esse título. O presbítero, literalmente, era um ancião, era uma pessoa madura, uma pessoa que tinha uma vivência espiritual muito grande. Quando Ember leu, lá em Timóteo capítulo 3, que não seja neófilo, neófito ou neófilo, novo cristão, seja uma pessoa experiente, que não seja recém-convertido, para que não venha a cair nas garras do inimigo, para que não seja tentado e venha a frustrar o desejo de Deus. Então não seja uma pessoa inexperiente, muito ávida, muito desejosa de aprender, mas que não tem vivência. Então, para o presbítero, era um ancião, era uma pessoa que tinha uma experiência, que tinha acumulado experiência no meio da igreja. Alguém de idade mais avançada. E é interessante que esse mesmo título é usado para identificar alguns líderes entre os judeus. É interessante que ele fala isso exatamente lá em 1 Pedro. Pedro fala exatamente desses presbíteros, que precisam ter uma vida pautada pelo exemplo. São homens que têm uma certa idade, mas que têm filhos crentes. Pessoas que são mais maduros, mas que sejam cristãos provados, que usem do seu conhecimento, da sua experiência para servir como referenciais, como modelo na condução do povo de Israel, do povo de Deus, perdão. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória da raça revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso com ganância, ou seja, aí está o título de presbítero que Pedro fala, também Tiago também fala. Então, não é uma outra pessoa, mas é alguém que tinha uma experiência, tinha toda uma vivência, que estava ali apto para conduzir, para dirigir, para guiar o rebanho do Senhor. Mas também alguns versos, alguns textos, usam o título como pastor. E nós, batistas, usamos como pastores. É o título mais comum na Bíblia. Frequentemente se referia aos pastores de ovelhas, pastores responsáveis pelos rebanhos. Esses homens tinham a missão de proteger e guiar e alimentar as ovelhas. E aí a gente percebe que esse título também era usado no Antigo Testamento, de maneira figurada, falando exatamente desses guias espirituais, quando a gente percebe que até o próprio Deus é identificado como pastor. Lá no Salmo 23, verso 1, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, alguém que está responsável, alguém que está cuidando do rebanho, conduzindo aquele rebanho para pastos verdejantes, para águas tranquilas, ou seja, todo um cuidado na condução. Encontrei também uma citação que o próprio Deus, dentro do momento em que Moisés está sendo comunicado que ele não vai herdar a terra prometida, quando ele sobe ao monte e Deus o convida a contemplar apenas a terra. E naquele momento o Senhor mostrou a Moisés qual era a capacidade, qual era o atributo, ou qual era a missão que ele esperava daquele que viria a conduzir o povo a partir do momento da morte de Moisés. Quando Josué, filho de Num, é identificado, lá em Números capítulo 27, versos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, Moisés dizendo diante daquilo que foi a orientação de Deus, que o Senhor, o Deus que dá todos da vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Ou seja, alguém que possa estar à frente, alguém que possa conduzir, alguém que possa ser um referencial para essa comunidade. Mas também encontra um terceiro título que também é usado, é o título bispo. Bispo no sentido de supervisor ou superintendente. Bispo do grego vem episcopo,
Vem da parte de sendo alguém que está supervisando, ou superintendente de alguma coisa. Alguém que tinha a missão de ser supervisor, ou superintendente daquele rebanho. E algumas passagens também usam esse mesmo título para descrever essa responsabilidade, com o papel de conduzir, guiar os discípulos do seu trabalho. Vejo isso, nós lemos em Timóteo 3, de 1 a 2, fiel essa palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente de obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo, e aí Paulo usa de maneira muito singular esse jogo de palavras quanto a bispo, pastores, presbítero. Isso não muda, mas é apenas palavras distintas, títulos distintos para uma mesma função, para o mesmo ministério. A terceira coisa que eu preciso destacar aqui para os irmãos é exatamente aquilo que é abordado por Paulo, com o exemplo de como não fazê-lo e de como fazê-lo. É interessante que ele aborda de maneira tão propícia, de singular, a maneira como deve ser o papel, a conduta, a vida daquele que se propõe a ser o pastor, o presbítero, o bispo de uma comunidade. Ele diz assim: marido de uma só mulher. Sabe, irmãos, eu encontrei muitos comentários a respeito desse marido de uma só mulher. E até que o pastor não poderia casar se por acaso a esposa morresse. Mas, na verdade, Paulo está dizendo: olha, a sua vida precisa ser padrão. Você não pode ser polígamo. Você não pode ter várias mulheres. A sua dedicação precisa ser uma, até porque, quando Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, ele fala do papel do homem para com a esposa. Também vós, maridos, deveis amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, nesse papel de maridos, precisamos entender que Jesus nos deixou um legado, nos deixou um exemplo. Então, mais do que nunca, precisamos cumprir essa missão. Não posso atribuir isso a outras mulheres, a 3 mulheres, 4 mulheres, porque eu vou desviar a minha atenção e não vou me dedicar e não vou servir como padrão para o rebanho. Então, ele diz: olha, você seja esposo de uma mulher, seja padrão, seja exemplo até nisso. Alguns possam ser incentivados a agir de maneira, mas você, mais do que nunca, precisa agir assim. Seja esposo de uma mulher e se dedique a ela. Assim como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. E, se necessário, dê até a sua vida por ela. E é interessante que ele continua dizendo assim: e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de subordinação. Os nossos filhos precisam ser referenciais também, como filho de crente também precisa ser. Mas, mais do que nunca, o pastor precisa mostrar que ele consegue conduzir o rebanho, porque... Perdão. Ele consegue conduzir o rebanho porque tem deixado o exemplo dentro da sua própria casa. Nick Ember deve conhecer com muita propriedade muitos filhos de pastores que estão revoltados. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia de pastores que têm a maior frustração porque os seus filhos estão desviados, porque não souberam como conduzir seus filhos dentro do padrão cristão. Talvez eram obrigados, lhes era imposto. Eu conheço gente que está afastada do evangelho, ainda que seja filho de pastor, mas que não tem uma vida correta. Por quê? Como se fosse uma maneira de se rebelar contra tudo aquilo que ele aprendeu na sua infância, em ser o exemplo, em ser padrão. Porque normalmente esposa de pastor e filho de pastor normalmente não tem nomes, né? É a esposa do pastor, é a mulher do pastor, são os filhos do pastor. Ainda que os membros da igreja façam as mesmas coisas, mas os filhos do pastor são distinguidos e são identificados como alguém que está fazendo aquilo que não devia. Então, mais do que nunca, nossos filhos precisam ser preparados para a missão que lhes foi confiada. Então, o obreiro precisa dar o exemplo dentro de casa. Não que os nossos filhos sejam perfeitos, que a nossa esposa seja perfeita, que nós sejamos perfeitos. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas precisamos ter sabedoria na conduta, o referencial. O rebanho vai olhar para nós e vai dizer: olha, eu tenho um pastor, eu tenho uma esposa de pastor, os filhos do pastor, para nós, são um referencial, para que os filhos dos irmãos também sejam levados a agir da mesma maneira. Isso é um grande desafio que recai sobre cada um de nós, irmãos. Não só sobre os pastores, mas também nós, pais e mães, que criamos e temos criado os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, Paulo fala com muita propriedade a exatamente disso. Aquilo que devemos fazer dentro das nossas casas deve ser reflexo fora dela. Aquilo que temos feito dentro de 4 paredes precisa ser compartilhado, experimentado, vivenciado fora delas. Os nossos filhos não são filhos de pastor apenas dentro das nossas casas. A nossa esposa não é esposa de pastor apenas dentro da nossa casa.
Elas precisam também ser padrão, mas isso tem que partir de mim, como exemplo, como motivação. Ainda voltando para Paulo, lá em Efésios capítulo 6, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas admoestai-vos na palavra do Senhor, com sabedoria, sem obrigar, sem impor, sem ameaçar. Como é difícil criar filhos, irmãos. A gente compra um eletrodoméstico, e o eletrodoméstico com um celular ou algum bem durável, e esse bem vem com um manual de instrução. Mas filhos não vêm com manual de instrução, não. Nós precisamos colocar neles o nosso padrão, a nossa conduta, o nosso exemplo, o nosso referencial, mas tudo com moderação, com muita sabedoria, sem imposição, sem obrigação, para que não haja repulsa, para que não haja revolta, para que não haja nada que possa contrariar o desejo desse pai. É tudo na medida certa. Minha mãe dizia que até amor demais atrapalha. Amor demais atrapalha. Mãe, como é que amor demais atrapalha? É quando a gente ama tanto nossos filhos que esquece de dizer não a eles. A gente estraga os nossos filhos, não coloca limites. E o amor demais atrapalha sim, quando eu não coloco limites aos nossos filhos, meu filho, a minha filha. E quem vai colocar padrão ou quem vai colocar limite muitas vezes é a polícia, é uma autoridade policial, é alguém que vai dizer assim, não, e aquela não é um não definitivo. Afinal de contas, ele não aprendeu, ela não aprendeu em casa, vai aprender com uma autoridade policial. Mas temos que ter sabedoria na condução dos nossos filhos, com o nosso exemplo, mas com muita moderação, sem imposição, sem obrigação, sem ameaça, porque não é assim que a gente fala, não é assim que a gente prega, não é assim que a gente vive. Mas é interessante que eu percebo aqui, e já vou me dirigir para o final, que Paulo aborda com as questões da negação. Veja como ele trabalha de maneira pontuada com aquilo que não deve fazer. No versículo 7. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso. Veja a negação importante aqui que ele fala. Não seja orgulhoso, que tem um rei na barriga, que é prepotente, não briguento, não apegado ao vinho. Dia desse eu estava dizendo a alguém, pastor, é pecado beber? E eu dizia, não, não é pecado beber. O senhor bebe? Eu digo, não, nunca bebi. Mas não digo isso como vanglória, como... Não, porque eu não sei se eu vou ter limites. Não sei se vou ter limite assim, a partir de agora eu não vou beber mais, só beber um copo. Não sei. Eu fui ensinado a não fazê-lo, porque eu vou contrariar os princípios do evangelho e vou me dar a isso, porque eu não sei se eu vou ter limite. Não sei se eu vou saber parar. Então eu prefiro nem tocar. Prefiro nem começar. Não violento, nem ávido por lucro, ou seja, ser uma pessoa gananciosa, que busca, muitas vezes até na igreja, exigir que a igreja sustente, que a igreja mantenha, que a igreja pague, que a igreja... E aí a gente percebe claramente como a igreja começa a sofrer. E esse é um padrão que muitas vezes tem marcado a vida de muitas igrejas. É tão triste quando a gente lida com situações assim, igrejas marcadas por um pastor ávido por desejo, por conquistas, por realizações, para ter um carro, para ter uma casa. Não, não. Seja referencial para a igreja. É fácil? Não. Não é fácil, não é difícil. É tão difícil. Mas que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não seja um padrão negativo no meio da igreja. Mas encontra um lado em que ele mostra não o evangelho da omissão. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o evangelho é dizer assim, não faça isso, não bebe, não joga, não adultera, não mente. O evangelho da negação. Tiago diz que o pecado é fazer e deixar de fazer, quando se sabe o bem que se deve fazer e não se faz. E aí no versículo 8 ele diz assim, é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro. Veja, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que recebe, uma pessoa que abraça, uma pessoa que está sempre pronto para atender, amigo do bem. São tão qualidades que não devem marcar a vida só do pastor. Mas eu percebo, irmãos, como Paulo coloca essa atribuição sobre o pastor, para que essa atribuição também seja experimentada pela igreja. Para que os irmãos da igreja possam ver no pastor, no líder, essa qualidade e assim possam fazê-lo. E assim possam ser motivados a fazê-lo. Amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Ou seja, como é necessário que não sejamos apenas papagaios, apenas a repetir aquilo que foi ensinado, de maneira tão hipócrita, de maneira tão vazia. Mas ele diz, da maneira como foi ensinada. Ou seja, por que eu devo fazer isso? E aí Paulo termina o versículo 9 dizendo assim,
para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. A minha vida precisa ser um padrão para que eu possa ter autoridade diante dos meus irmãos, as minhas ovelhas, e assim, olha, irmãos, não façam isso. Mas, pastor, o senhor não tem uma vida, não tem uma vida correta, como é que o senhor está ensinando a gente a não fazê-lo? Olha, os irmãos, dê o seu dízimo, olha, os irmãos trabalhem, olha, os irmãos consagrem, olha, os irmãos, se você não faz. E aí Paulo começa a mostrar com muita propriedade que eu preciso ser líder de uma comunidade para que eu possa exercer aquilo que eu preciso que a minha comunidade faça. É fácil? Não, é difícil. É difícil. Mas entender que Deus colocou diante de nós essa missão. Imagine que os irmãos sabem, mas nós, pastores, somos os únicos que respondemos pelos nossos pecados e respondemos pelos pecados das nossas ovelhas. Porque nós respondemos diante de Deus por vocês. Isso não é peso, dizendo insuportável, não. Porque quem carrega esse peso não somos nós. Quem carrega esse peso é o nosso Deus, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Porque devia ser algo natural. Aquilo que Paulo diz a respeito dos atributos do comportamento de um obreiro é algo que se espera de um cristão normalmente. Não violento, não ávido por lucro desonesto, uma pessoa que não é pegada ao vinho, ou seja, que não tem um vício. Precisamos ter muito cuidado para que a gente não atribua isso apenas ao pastor e eu esqueça que isso é atributo meu. Por quê? Porque o pastor vai fazer para que eu possa ser exortado, incentivado, encorajado a fazer. E aí ele termina o versículo 9 dizendo assim, a outros e de refutar os que se opõem a ela. Para que eu tenha autoridade. Para que eu possa dizer, olha, não façam, porque eu não faço. Não sejam levados a fazê-lo porque o seu pastor, o seu líder não tem feito. Ou façam porque o seu líder tem feito. Não um evangelho da omissão, do descaso, mas um evangelho da ação, da atitude, do comportamento diferenciado. E eu louvo a Deus, e mais uma vez eu quero dizer isso diante do Senhor, diante dos irmãos, pelo privilégio que o Senhor tem me dado durante esses quase 2 anos de estar junto com os irmãos. Cheguei na igreja no dia 2 de dezembro de 2018. Estamos juntos durante todo esse tempo, e eu louvo a Deus por aqueles que Deus tem levantado, que são realmente companheiros de jornada. Saiba que vocês não têm um pastor, vocês têm um amigo, que estará sempre com vocês, em todo momento das suas vidas, buscando de alguma maneira minimizar aquilo que possa vir como sofrimento e buscando cada vez mais saber de Deus na conduta, no comportamento, ainda que seja um homem perfeito, mas buscando cada vez mais essa perfeição que nos aproxima, que nos torna cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que esse foi um dos motivos que Deus colocou em meu coração essa carta de Tito, que podia ter também sido de Timóteo, mas por ser uma carta menor, a gente poder ter o privilégio de poder estudá-la durante esses próximos quartas-feiras e de alguma maneira entender a responsabilidade que recai sobre cada um de nós, sobre o presbítero, sobre o bispo, sobre o pastor, mas também sobre aqueles a quem o Senhor constituiu como líderes na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, e que sejamos realmente referenciais. Eu costumo dizer que nós estamos sendo observados, nós temos filmados, nós temos sido observados, a nossa conduta está sendo observada pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos vizinhos, pelos nossos conhecidos. E muitas vezes nós temos sido citados, imagino, dentro das conversas, pelo padrão, pela conduta, pela maneira como temos escolhido para viver. Meu desejo e a minha oração é que a carta de Tito não se restrinja, não se prenda apenas ao passado, a 2000 anos atrás, mas que ela possa ser experimentada por cada um de nós dentro desse desafio de sermos sal, de sermos luz, num mundo tão sem luz, escuro, sem vida e sem sabor. Louvo a Deus pelas suas vidas, viu?